Havia um tempo em que eu era muito inocente. Havia um tempo em que eu achava que o único partido honesto que tinha era o PT. Houve um tempo também em que eu achei que era verdade que a alma mais honesta do Brasil era o Lula. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Mas eu me enganei. E eu vou falar com vocês aqui nessa oportunidade, vou falar para vocês os 10 motivos, poderia falar 12, 15, 10 motivos que eu tenho para não votar no Lula nessas eleições de 2022. Eu quero dizer para você que eu tenho autoridade para dizer isso, porque eu votei várias vezes no PT, eu votei várias vezes no Lula. Em 1989, eu votei no Lula contra o Fernando Collor, derrota do Lula. Em 1994 e 98, votei de novo no Lula 2 vezes, quando Fernando Henrique ganhou as eleições em primeiro turno. E em 2002 eu votei no Lula, vitorioso pela primeira vez, contra o José Serra, quando o Lula foi eleito a presidente da República. E ele carregava o sonho meu e de muitos brasileiros, uma história muito bonita do retirante nordestino que veio em caminhão de pau de arara, veio para São Paulo, trabalhou no chão da fábrica, foi operário e chegou a presidente da República. Então a gente realmente tinha uma grande expectativa. E o dia da posse foi muito bonito, foi muito lindo, foi um show. E o Lula foi inteligente, ele foi esperto, ele aproveitou aquela estrutura deixada por Fernando Henrique Cardoso, a inflação sob controle, a lei de responsabilidade fiscal. Então o Lula aproveitou disso, ele que outrora dizia a herança maldita de FHC, na verdade ele foi o maior beneficiário. Tinha também o Fernando Henrique criado as agências reguladoras, que ajudou muito isso. Então, eu não vou aqui demonizar o Lula. O Lula, o governo petista, fez alguns programas sociais interessantes, como, por exemplo, criou várias escolas técnicas, criou Minha Casa Minha Vida, ampliou o Bolsa Família, o programa Luz para Todos, o ProUni, ou seja, para o jovem a faculdade realmente ficou mais perto com a entrada do PT. Só que logo no ano seguinte, a gente viu que realmente não se sustentava aquilo, porque aí veio o escândalo do mensalão. Era desviado o dinheiro do recurso público para bancar o Congresso Nacional, alguns de seus representantes recebiam para votar naquelas pautas de interesse do governo. Aí surgiu o escândalo do mensalão. Os números são absurdos. Fala-se em 100, 150 milhões de reais, só que para nossa surpresa, isso posteriormente, quando veio o escândalo do Petrolão, o Gilmar Mendes, aquele ministro que a gente ama demais, disse que o dinheiro do mensalão, na verdade, era dinheiro para comprar picolé, dinheiro de balinha quando comparado ao Petrolão. Então, o primeiro motivo que eu não voto no PT, que eu não voto no Lula, foi por causa do mensalão. Então, na época, algumas pessoas falavam, mas todo partido rouba, todo governo é assim mesmo. Eu retrucava para eles. Para que então que a gente mudou? A gente mudou porque nós achamos que era diferente. Então, o primeiro motivo, o escândalo do mensalão. Passou alguns anos e a gente imaginava que não fosse acontecer algo pior. E realmente aconteceu. Só voltando no escândalo do mensalão, para ficar bastante claro, né, quem estava envolvido no escândalo do mensalão? O presidente do PT, José Genuíno, o tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o Silvinho, que era o secretário-geral do partido, aquele que recebeu a Land Rover de presente, ele fez um acordo para não ser condenado. Estava envolvido também o João Paulo Cunha, que era presidente da Câmara e também petista importante. Também estava envolvido o personagem mais importante do mensalão, José Dirceu, ministro do Gabinete Civil. No entanto, Lula não sabia de nada, eu não vi nada.
fui traído pelos meus colegas. Continuou o governo petista mais à frente, já no governo de Dilma Rousseff, surgiu o escândalo que foi considerado o maior escândalo de corrupção da face da terra, o Petrolão. Os números são assombrosos, fala-se em 42 bilhões, fala-se em 50 bilhões, fala em números maiores. Só para você que está me vendo ter uma ideia, somente um gerente da Petrobras, ele devolveu 180 milhões de reais. Então a coisa realmente era assombrosa. E mais uma vez, quem estava envolvido nisso? José Dirceu de novo, ex-ministro do Gabinete Civil. Delúbio Soares, outra vez, ex-tesoureiro do PT. O tesoureiro da época, João Vacari Neto, também estava envolvido. Deputados como André Vargas, Antônio Palocci, coordenador da campanha de Lula, ex-ministro da Fazenda de Lula, ex-ministro da Casa Civil de Dilma também estava envolvido. Os marqueteiros do PT, João Santana, Mônica Moura, todos também estavam envolvidos. Delcídio Amaral, ex-senador e líder do governo Dilma. Então a cúpula do PT estava envolvida. E a cúpula do PT jamais reconheceu seus erros. Isso foi o segundo motivo pelo qual eu não votarei no Lula nas próximas eleições. Terceiro motivo que eu não voto no Lula. Lula foi condenado em 2 processos, em primeira, segunda e terceira instância. Os processos que todos conhecemos, o triplex do Guarujá e o sítio de Atibaia. Ele não foi inocentado, apenas uma esperteza dos seus advogados e juntamente com o STF, que antes já tinha julgado que a vara de Curitiba era competente para julgar, de repente o entendimento mudou. Então Lula se viu livre, sem ser inocentado. Alguns processos já estão sendo prescritos, outros não foram julgados e ele continua livre, leve e solto para ser candidato à presidência da República. Quarto motivo pelo qual eu não voto no Lula. Eu não concordo, não aceito a amizade que o PT, que Lula sempre teve com as ditaduras de direita. Para mim, ditadura nenhuma presta. Corrigindo, com as ditaduras de esquerda. Para mim, ditadura nenhuma presta. Não me importa se é de direita ou se é de esquerda, nenhuma presta. E ele tinha não só uma amizade, não só uma admiração, mas também investiu mais de 30 bilhões nessas ditaduras de esquerda, tais como Cuba, Venezuela, Angola, Nicarágua e outros. Quinto motivo pelo qual eu não voto no Lula. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que deveria ser o banco para incentivar as pequenas empresas, microempresas, empresas de médio porte, os recursos do BNDES, ou seja, recursos nossos, foram usados para premiar uma meia dúzia de empresas amigas, tais como JBS, de Joesley Batista, a Oi, BRF, Eike Batista. Então era um grupo privilegiado que tinha porta aberta para os recursos públicos, tirado dos nossos impostos, da carga pesada tributária que está sobre o lombo do brasileiro. Isso era distribuído para uma meia dúzia de grandes empresas. E o que esperar do governo Lula, se o brasileiro realmente tiver essa coragem de eleger Lula novamente? Então eu vou para o meu sexto motivo. Durante o governo Lula, o Lula deu uma sorte enorme, porque na época as commodities estavam muito valorizadas no mercado internacional. Então a balança comercial brasileira cresceu de uma forma exponencial. No entanto, não foi reduzida a carga tributária, não foi investido na infraestrutura do Brasil, aumentou em muitos gastos com a máquina pública. Foi mais de 280 bilhões de aumento com salários, com a máquina pública, enfim, durante os 8 anos do governo Lula.
Isso que eu estou falando, vocês vão estar vendo na tela e nos jornais, não é uma coisa da minha cabeça, vocês vão estar vendo na tela os jornais. 7º motivo por que eu não voto em Lula. Porque se o Lula voltar, vai continuar aí esse afrouxamento da legislação anticorrupção, que ganhou força nesse atual momento que a gente vive, após o retrocesso da Lava Jato, ganhou força tendo o apoio dos deputados e senadores, que muitos deles são encalacrados com o processo, juntamente com o STF e com a omissão do governo federal, do Executivo Federal, que também tinha lá os seus interesses. Então vai continuar o afrouxamento da legislação anticorrupção. Podemos esquecer prisão em segunda instância, podemos esquecer fim do foro privilegiado. Se o Lula voltar, vai continuar pior do que está. Uma outra coisa, um 8º motivo que eu não voto no Lula, porque o Centrão vai continuar dominando. Nós sabemos que o Centrão hoje já domina o país. E não temos nenhuma dúvida que se passadas as eleições de novembro, se o Bolsonaro não ganhar, antes de chegar em janeiro, o Centrão já mudou de lado. E o Centrão vai continuar, o toma lá da cá que acontece hoje, certamente vai acontecer ainda em um volume mais expressivo. Então não voto no Lula porque eu não quero que o Centrão continue dominando o poder em nosso país. Uma outra coisa também, um 9º motivo que eu não voto no Lula, é porque não haverá reformas administrativas. Para que reforma administrativa? Para que reforma tributária? Se nós é que pagamos a conta, se quando a coisa aperta, aumenta os impostos, se quando a coisa aperta, aumenta as dívidas do Tesouro, então não haverá reforma, vai continuar cada vez de mal a pior essa irresponsabilidade fiscal. E ainda um 10º motivo pelo qual eu não vou votar no Lula. Com o retorno do Lula, se acontecer, vai ter um avanço muito grande das chamadas pautas progressistas, como casamento homoafetivo, ideologia de gênero e a liberação do aborto. Então eu quero convidar você a fazer essa reflexão comigo. Você é dono do seu voto, não se deixe manipular, não vote naquele que está à frente das pesquisas, vote de acordo com a sua consciência. E eu convido a você a revoltar-se comigo com aquele ditado antigo que diz: rouba, mas faz. Não, tem que fazer, não pode roubar, nem deixar roubar. Um grande abraço a todos, Deus abençoe vocês e até uma próxima oportunidade. Não é nada meu, não é nada meu, excelência eu não tenho nada, isso é tudo de amigos meus, e não é nada meu, não é nada meu, não é nada meu, tá certo disso, excelência eu não tenho nada, isso é tudo de amigos meus.